Se você não veio nos domingos anteriores, eu quero dar uma sugestão para você. Por favor, entre lá no nosso canal, lá no YouTube, e acesse as outras ministrações, as outras pregações. Têm sido extremamente edificantes, não só para a gente, obviamente, que faz, né? Que ora, que busca no Senhor, mas eu creio que elas têm trazido alimento, direção, apontamento para a nossa vida e para a nossa alma. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa jornada de transformar os corações com o Evangelho. E para aqueles que estavam aqui na semana passada, não sei se você lembra, mas eu falei um pouco pegando o contexto da Olimpíada que havia começado. Lembra? Quem estava aqui na semana passada? E eu falei sobre o Marchand, Filhos de Deus, né? Que fazendo um link com a Marselhesa, o hino francês, falando sobre marchar. Tem uma parte no hino que fala sobre marchar, né? Les enfants, os soldados. E aí eu falei sobre marchar como filhos de Deus, como nós devemos marchar. E hoje eu quero falar um pouquinho ainda sobre coroas e direitos, que também tem um pouco de viés assim, em relação ao que a gente tem visto aí, porque não sei quantos de vocês, mas quem gosta de esporte sofreu um pouco essa semana, não é, né? Torcendo lá pela Rebeca, torcendo pelo judô, tem gente que a gente nem conhecia, e a gente já cria uma amizade assim, parece, né, que, puxa, a Bia lá do judô, aquela moça, então a gente já gosta das pessoas, indigna quando perde, ontem as mulheres ganharam no futebol, meu Deus do céu, então aquela coisa arada toda, então quem gosta de esporte está ali e vive essas realidades. E uma das coisas importantes para a gente entender é que coroas e direitos, elas estão muito vinculadas a essa estrutura de desporto, de atividade esportiva. Basta ver que quando se teve a primeira Olimpíada, lá em 1900, Baran de Coubertin, né? E 1896 teve a ideia, a visão da Olimpíada, a primeira Olimpíada 1900, e lá, desde século XX, o que se tinha? A ideia era reconstruir uma dinâmica de jogos que fosse muito semelhante aos jogos dos gregos, há milhares de anos atrás, que tinha como objetivo, que obviamente conquistar, ter uma vitória em alguma área atlética, e eles ganhavam o quê? Uma coroa de louros. Então a coroa sempre simbolizava o quê? Era um emblema de realeza, era uma materialização de um resultado. Então a coroa é isso. Eu quero falar um pouco sobre as coroas e os direitos, e isso aqui é quase que um mantra, né? E geralmente uma corrida o melhor vence e é coroado. Geralmente, é ou não é? Porque a gente viu na Olimpíada, como a gente vê na vida, que não necessariamente aquele mais preparado, ele vai chegar numa hora e ele vai vencer. Concorda comigo? É assim. Mas geralmente, em uma corrida, o melhor, aquele que se esmerou, aquele que trabalhou, aquele que performou durante anos, e a gente fala de Olimpíada de 4 anos, tem esse intervalo, é aquele cara que acordou cedo, que correu de um lado para o outro, ele vai ser o cara coroado. Às vezes não acontece, é ou não é? Como agora nessa semana, muitos dos brasileiros e outros tantos de outras nacionalidades se prepararam durante 4 anos e em poucos segundos eles viram um sonho olímpico de uma medalha, de uma coroa, por água abaixo. Mas isso aqui é quase como se fosse assim um aforismo, né, que se diz um direito, é uma sentença, é quase se fosse uma declaração assim, se você se preparar, você vai ter uma coroa. E a gente começa a olhar para a nossa vida e começa a perceber que na história, na nossa história, sempre a gente olha e percebe isso aqui, ó, uma recompensa objetiva pela vitória. E eu queria que você pensasse isso para que você começasse a construir daquilo que Deus quer falar ao seu coração e o Espírito Santo te revelar qual é essa vontade de Deus para você nessa manhã, que há uma recompensa objetiva. Pense comigo, todos os atletas em qualquer modalidade, das dezenas de modalidades que existem na Olimpíada, tem coisa que a gente nem imagina que tinha, né? Hoje tem, daqui a pouco vai ter até dominó, vai ter baralho, você pode até se candidatar se você é bom no baralho, no dominó, né? Tem gente que é bom no baralho, dominó, fala, pô, você é atleta olímpico. Mas ele tem um objetivo, qual é o objetivo? Ele quer ganhar uma medalha olímpica. É ou não é? Ele quer receber lá um bonequinho, ele quer, e não é coroa, eles não botam coroa, mas isso é uma premiação, ou seja, é uma recompensa objetiva quando você entra numa caminhada. E aí tem algo que nós precisamos entender, começar a fazer uma correlação com a nossa vida, com Jesus, com a igreja, com o nosso ministério, com o nosso chamado. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Eles alcançam um lugar de honra e se sacrificam. E aí tem um ponto aqui que eu queria que você pensasse e começasse a olhar para si. Tem coisas na sua vida, na minha vida, que quando você chegou,
você falou assim, nossa, não foi por acaso que eu cheguei aqui. Quem já fez uma faculdade sabe o que eu estou falando, é ou não é? O dia da graduação é o dia da celebração do coroamento, da coroação daquilo que aconteceu durante 4, 5 anos, às vezes 6 anos, quem faz medicina. Ou seja, foram dias, jornadas sem dormir, trabalhos sendo feitos correndo, uma prova que se perdeu, vai lá, fala na coordenação, vai para um lado, vai para o outro, e sai do trabalho, vai para a faculdade, pega o ônibus ou pega não sei o que lá, e quem tem filho pequeno, pior ainda, porque vai ter que cuidar da casa e casado. Ou seja, houve todo um trabalho, um movimento de sacrifício, de renúncia, para que no dia bonito, onde está todo mundo lá, com a sua beca, bonitinho, seu capelo, e tem a celebração e recebe, né, o canudinho e celebra, joga pra cima, e depois vai pra festa, e vai pro baile, e a valsa, e os cambau a 4, e tudo isso, mas isso é só o resultado de um lugar de honra que foi alcançado por causa de sacrifício. Concorda comigo? Sacrifício. Eu não preciso falar para as mães, aqui tem muitas mães aqui, óbvio, que para você ter um bebê no colo, primeiro você vai ter que gestar ele, depois você vai ter que sofrer as dores de parto para tê-lo consigo, é ou não é verdade? É natural isso. Então o homem, portanto, nunca vai ter esse processo natural, biológico, divino, dentro de si. Não existe isso, essa possibilidade. Mas a mulher tem. Então, mas é um sacrifício, é uma entrega. E quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a pensar em desproporcionalidade. Então, grava aí, tem coisas na vida que a gente pensa assim, eu queria muito aquilo ali, mas eu entrego pouco para que aquilo ali de fato seja realizado. Eu queria muito que a minha casa fosse limpinha todos os dias, mas eu tenho uma preguiça de varrer. Eu queria que o meu quintal fosse aquele quintal, quem mora em casa sem aquela grama verdinha, eu olho naqueles filmes, ai que lindo. Dá para fazer o teu também ficar bonito, é só pegar a máquina e cortar. É ou não é? Essa desproporcionalidade é natural nossa, que a gente é assim, poxa, eu queria tanto aquela vida daquele cara, porque ele conquistou isso, aquilo, mas, puxa, ele trabalhou 30 anos para aquilo ali. De manhã, de tarde, de noite, aí se isso é certo ou errado é uma outra situação, mas conquistou algumas coisas. Eu queria tanto aquela saúde, aquela pessoa parece que não fica doente, o corpo está bonito, mas ela... Caramba, ela acorda cedo, vai na academia todo dia. Tem um detalhe só, eu acho que é só um detalhezinho isso que faz a diferença. Pô, mas ela tem uma saúde assim enorme, ela não... O café da manhã dela não é só torresmo, bacon e torresmo e torresmo. Nada com torresmo, porque eu gosto de torresmo também. Percebe? É uma desproporcionalidade. E aí quando a gente chega... Deixa eu voltar aqui. Quando a gente chega para isso aqui, para um alvo, eu fico pensando nós como cristãos, nós como discípulos de Jesus, qual é o alvo? Afinal, né? Essa é a pergunta, pelo que mesmo estamos lutando? E qual é a nossa visão final de premiação? Pensa comigo. Por que você está lutando? Qual é a tua final... Assim, lembra da corrida de novo, das Olimpíadas, qualquer modalidade? Os caras estão correndo, nadando, bicicleta, qualquer coisa. Porque o objetivo deles é chegar lá no alto do pódio, pegar uma medalha de preferência de ouro, tocar o hino do seu país, nossa, aquela é uma glória. Aí chora, vê a coroação, vê tudo isso. Mas qual é o nosso alvo? O texto que nós vamos ler aqui em seguida, do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ela é um clarificador. Ele joga assim uma água sanitária, sabe assim, que deixa tudo branco. Ele diz assim, ó, é isso aqui. E eu quero que você leia esse texto comigo e abra lá em 1 Coríntios 9, 24 e 25. Abra lá sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios. E quero só fazer uma parte aqui mesmo que a gente coloca aqui, tá, queridos? Traga a sua Bíblia, ok? Crente sem Bíblia é soldado sem arma. Ah, mas pastor, isso é coisa antiga. O evangelho também é antigo, Jesus também é bem velho. Jesus é bem velho, ele não mudou nada assim. Ah, mas pode ser no celular? Pode ser no celular. Claro que pode. Mas, de preferência que você tenha uma Bíblia assim, ó. Para você não ficar preguiçoso e não saber nem onde é que está Gênesis e Apocalipse. Se um está no outro, se começa com Apocalipse, termina em Gênesis. Hoje já tem gente assim já. Nem sei onde é que está os livros. Porque pega tudo na internet e faz... Ok? Fecha parênteses aqui. Acompanhe comigo. Paulo diz assim à igreja de Corinto. Sabe aquela igreja que estava assim, ó? Igual um homenzinho torto? Andava numa casa torta, vivia um mundo torto, tudo era torto, a sua vida era torta. Era a igreja de Corinto. Era isso aqui. Devassidão, promiscuidade, libertinagem sexual, briga, rivalidade, revanchismo, briga de liderança, era tudo um balaio. Paulo fala a certo momento e diz isso para eles, ó, vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer.
O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Aí vem um caminho para responder aquela pergunta anterior, que é essa pergunta aqui. Afinal, pelo que estamos mesmo lutando? Qual é a nossa premiação? Paulo descortina tudo isso e ele está dizendo o quê? Nós o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Gente, mesmo a medalha da Olimpíada, claro que é um metal, né? É ouro, é prata, é bronze, né? Ela não vai se corromper, porque é um metal. Então, se você tem uma medalha de ouro, ela vai ficar. Mas aqui Paulo está falando de algo que não está preso à nossa vida, aquilo que é tangível. Ele está dizendo, olha, todos correm na corrida, mas só um ganha o prêmio. Por que isso? Paulo traz isso para a igreja em Corinto? Porque era muito claro isso para eles. Naquele momento, eles tinham um contato muito forte com a cultura romana, e os romanos, com a influência dos gregos, tinham isso muito forte, a visão atlética, a visão de competição, os jogos. Percebe isso? Então tudo era muito do dia a dia deles. Então quando eles falam assim, ó, Paulo está dizendo, olha, todos correm, mas nós corremos para um prêmio eterno, então tem um indicador claro aqui de que nós precisamos entender, afinal, nós estamos correndo para onde e qual é o prêmio que nós estamos objetivando. O que nós queremos como igreja? Espaço só? O que queremos como família? Mais recurso financeiro? O que queremos? Que os nossos filhos cresçam, casem-se bem, sejam bem formados e tenham as suas famílias? São propostas. O que nós queremos? Ficar conhecido? Ter tantos mil seguidores? O que nós queremos? Que o nosso nome seja dito em todos os cantos? Afinal de contas, qual é o nosso objetivo? E qual é o prêmio pelo qual nós acordamos todas as manhãs e nós decidimos viver? Nós vamos começar a compreender isso. Porque senão a gente não corre para vencer. A gente corre apenas assim, ó. E de novo, eu vou trazer sempre a ilustração para ficar muito claro para você. Quando você vê uma corrida de 100 metros rasos, sabe a corrida de 100 metros rasos? É uma corrida de 9 segundos. 9 segundos. Então os caras se preparam, e são umas toras, se preparam 4 anos para 9 segundos. 9 segundos é a vida deles. Eles estão lá na largada, o tiro. E eles têm que dar o máximo deles em 9 segundos. Já pensou o que é isso? Ou seja, eles sabem que eles se prepararam, eles se abstiveram de tantas festas, comidas, situações que eles poderiam até satisfazer o desejo deles e dormir naquela hora, acordar naquela hora, treinar, dor, uma doença, uma dor aqui, a fisioterapia, e tratando para 9 segundos. Que pode ser a diferença entre nada e tudo. Mas tem um prêmio, tem um objetivo. E nós como cristãos, como discípulos de Jesus? Afinal de contas, qual é o prêmio? E aí segue comigo. Ele termina assim, por isso não corro sem objetivo, nem luto como que dá golpes no ar. Quem já viu um boxeador assim, ó? O boxeador, ele luta para dar na cabeça, especialmente do seu oponente, nas áreas que ele pode boxear, para derrubar o cara. Percebe isso? Só que Paulo está dizendo para a igreja em Corinto, porque era uma igreja que corria errado. Era uma igreja que corria sem objetivos. Por quê? No meio da igreja tinha, como eu falei, devassidão, promiscuidade sexual, problema de dinheiro, problema de liderança, um querendo aparecer mais do que o outro. Muito comum que acontece hoje. E eu não estou falando só da igreja, não estou falando de nós. Não pensa assim que a gente está falando da instituição. Estou falando de mim, CPF, não é CNPJ não. Eu, você. Aí Paulo está dizendo, vocês não podem correr como alguém que dá golpe no ar assim, esmurrando o ar. Qual é o objetivo de vocês? Não, o meu inimigo é aquele ali. Então eu vou tentar bater nele. E aí ele diz o seguinte, ó, eu disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Olha a linguagem que ele usa, gente. Parece um atleta olímpico, né? Mas a história diz que Paulo era baixinho, meio gordinho. Tinha alguns problemas de saúde, ele fala mesmo, estômago e tal. Então, assim, não era um atleta. Chega um momento, né, que ele até joga contra aqueles que fazem atividade física. Ele diz assim, atividade física para nada é proveitosa. Fala assim, ô Paulo, calma, como assim? Que isso, Paulo? Hã? Já pensou? Para nada é proveitosa a atividade física. É claro, mas ele faz uma vírgula, e aí ele introduz e diz, obviamente, que se nós tivermos apenas atividade física de manhã, de tarde e de noite, e o nosso espírito também não for modelado por uma atividade espiritual, nada vale, ok? Então ele está fazendo esse balanço. Ele não está dizendo, não comam direito, não façam exercício, não, ele está dizendo isso. Ele está dizendo que só isso aqui, sem aquilo ali, não faz sentido nenhum. E eu concordo plenamente com ele, ponto. Mas ele está dizendo, olha, eu disciplino meu corpo como um atleta. Tem crente que quer ganhar medalha de ouro, subir o pódio,
mas come como se fosse um leão. E aqui eu não estou falando só de comida, não. Eu estou falando daquilo que o mundo oferece. Porque o mundo vai oferecer para mim, para você, coisas que você sabe que, não, eu tenho que me disciplinar quanto a isso, para que o meu objetivo final seja alcançado. O pecado vai tentar me rodear, as pessoas vão fazer convites para mim, vai acontecer isso, aquilo, mas por conta de um prêmio final, eu me abstenho disso. Percebe? Agora, quando a gente vive assim, ó, dando murro no ar, a gente vive só, o que você está correndo para quê, irmão? Eu não sei. Você é crente? Sou, mas qual é a tua vinculação com a tua igreja local, com a tua família? Quais são os teus compromissos sociais? Quais são os teus compromissos com a comunidade? Qual é a tua missão? O que Deus te deu de talento para você colocar em prática? Paulo dá uma noção clara sobre qual o caminho. Agora ele diz algo poderoso aqui. Corram com sabedoria, corram de tal modo que alcancem um prêmio. Nós não podemos correr errado, queridos. E muitas vezes nós estamos correndo errado. Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Sabe o que Paulo está dizendo na igreja de Corinto e que Deus está falando comigo, com você nessa geração, 2000 anos depois? Paulo está dizendo na igreja que eles estavam correndo errado porque eles estavam voltando a viver segundo a vontade do coração deles. A igreja de Corinto era uma igreja que pegou a palavra liberdade e transformou isso num contexto de libertinagem. Então, Paulo estava dizendo na carta de Corinto, e ele falou isso várias vezes, que vocês usam da liberdade de vocês para satisfazer os desejos de apetites sexuais, apetites de ganância. Não pode ser assim. Então ele está dizendo o seguinte, corram de tal maneira que vocês alcancem o prêmio. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós, aqueles que vão nos assistir depois, se nós não corremos com sabedoria, nós não vamos correr de tal maneira que alcancemos o prêmio. Não pode ser uma corrida desleixada, displicente. Não pode ser uma corrida de tal modo que a gente não objetive alcançar o prêmio. Qual é o prêmio? Não é o prêmio de uma medalha olímpica, não é o prêmio de não sei quantos mil, não é o prêmio de uma coroa humana. É o prêmio que nós vamos falar aqui no final depois, mas é o prêmio de uma vida com Deus hoje e para sempre. Agora, se eu não objetivo isso, como que eu vou correr direito? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Corram com sabedoria. Não dá pra gente correr de qualquer forma. E aí, naturalmente, eu vou falar de novo. Quando você vê um atleta desses da Olimpíada agora, seja nos 100 metros rasos ou da prova maior, que é a maratona, 42 quilômetros, todos eles correm. Ninguém entrou ali, assim, caiu de paraquedas. Ninguém correu ali e falou assim, deixa eu correr também. Ninguém fez isso. E ontem a gente brincava ainda, falando lá em casa, e comparando assim, né? As corridas nossas, assim, com as corridas deles. Mesmo aqueles que chegaram em último lugar naquelas provas de 1.500 metros, 3.000 metros, chegaram em último, daí falaram, parece tadinho, sabe? A gente sempre torce pro coitadinho assim, mais, né? Ai, tadinho, ele ficou lá atrás, tadinho, deve ter ficado tão triste, porque treinou 4 anos e ficou em último lugar. Mas para eles estão numa Olimpíada. Então, assim, o cara quando tá lá, não importa se ele tá lá com o cara que fez o tempo máximo e ele olha assim, pô, aquele cara lá vai ganhar de mim. Mas ele entra na corrida de tal maneira, correndo de tal maneira que ele quer alcançar o prêmio. Alguém tem dúvida disso? Não tá. Ele pode pensar assim, puxa vida, vai ser difícil, cara. Vai ser complicado. Não tem a Simone Biles e a Rebeca que brigaram agora? A gente não tava torcendo todo mundo pra Rebeca? Quem que não torceu para Simone Biles dar uma torcidinha no pé, né? Torcidinha no pé não, mas dá uma escorregadinha, só uma casquinha de banana. Pode confessar. A gente torcia para ela dar uma escorregadinha, não, nada demais, só para ela cair e fazer aquele... Opa, perdeu uns pontinhos, pô, a Rebeca ganhou, mas a bichinha não, né? Pá, ganhou. A Rebeca já sabia que, de alguma maneira, era quase impossível ganhar dela se ela não errasse. E, portanto, aconteceu. Ela não errou, ela ganhou. Mas a Rebeca entrou para ganhar. Alguém tem dúvida no salto? Ela tipo assim, vou lá, porque ela já fez na notona lá, tudo bem, vamos lá. Vou fazer só uma pirueta aqui, né? Vou fazer uma cambalhota, sabe cambalhota? Ela não fez a cambalhota. Agora, se eu e você fôssemos lá, o que a gente faz? Uma cambalhota, né? É ou não é? No máximo uma cambalhota, bem feia. E essa cambalhota, todo mundo ia olhar, o juiz e falar assim, nossa, ninguém ia falar assim, nossa, que coisa bonita. Né? Que coisa nova. É porque é óbvio, aquele que faz a cambalhota ali, é óbvio que ele não está ali para ganhar um prêmio. Você percebe isso? Não está ali para ganhar um prêmio. Mesmo aquele que ganhou uma nota menor, ele vai fazer com destreza, porque ele treinou, de novo, 4 anos, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, se arrebentando. Mas ele não ganhou. Aí você termina de ver um atleta, olha a mentalidade dele, pensa.
E leva, conecta lá com o evangelho, com a missão. Aí você entrevista a pessoa, ele perdeu, daí tava lá, levanta a cabeça, mais um ciclo, vamos para Los Angeles. Pô, Los Angeles? Ei, quem? Ô louco, Los Angeles daqui a 4 anos. Olha a cabeça dele, ele já tá virando a chave, ele tá assim, vamos começar tudo de novo para Los Angeles. Só tem uma preguiça. Tem que nadar tudo de novo, correr tudo de novo, nem sabendo se vai ganhar. Mas o que o cara desse está pensando? Eu vou correr de tal modo que eu alcance o prêmio. E aí é correr com sabedoria. Não é a gente andar. E agora vamos colocar na nossa vida de uma maneira clara, verdadeira, segundo o Evangelho. Quando a gente corre de qualquer maneira, é quando a gente olha para Cristo, olha para a palavra de Deus, olha para a igreja, para a missão, olha para esses dias terríveis que nós estamos vivendo, mas ao mesmo tempo de grandes oportunidades, a gente olha e fala assim, como aquele bobinho que deu a cambalhota e diz assim, não, é só isso que eu posso entregar. Não, nós podemos entregar muito mais. Percebe isso? Nós podemos entregar muito mais. Podemos nessa jornada, como a gente está falando aqui nessa série, transformar o coração na nossa caminhada. Nós podemos ser esse luzeiro, nós podemos ser o sal e a luz do mundo, de maneira que quando a gente está preparado, a gente entra, vamos assim, na hora da nossa apresentação, por assim dizer, e as pessoas olham para nós e falam assim, nossa, você fez o melhor, cara. Caramba, você não ganhou o ouro, mas o que você fez aí é sensacional, porque o teu talento, o cara está correndo para ganhar. Ele está se esmerando, ele lê a palavra, ele busca em oração, ele busca um conselho, ele confessa uma dificuldade, ele busca ser mentoreado, ele não se afasta. Percebe isso? Ele não se afasta. Isso é correr com sabedoria. Mas vamos avançar. E o que a gente faz quando a gente precisa dizer não ao que desejamos? Essa aqui é uma máxima, e eu quero que você pense nisso aqui. Jesus correu a corrida que lhe foi proposta. Tem algo que é princípio do reino. Deus criou você e a mim, Ele deu a você talentos especiais que não deu a mim e não deu a você, e nós somos complementares, ligando-nos como corpo. Para Jesus, Deus deu uma missão única, que ninguém poderia fazer. Ninguém. Ele era o Filho de Deus, e Ele deveria vir à terra e morrer por cada um de nós, indo até a cruz. A palavra de Deus diz que Ele obedece, então está muito ligado àquilo que Deus me entregou, a obediência nesse percurso para que o prêmio seja alcançado. Compreende isso? A Bíblia diz que Jesus, e o texto está aqui, não precisa abrir não. Paulo diz à igreja em Filipos, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que devesse apegar. Em vez disso, presta atenção, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. A obediência irrestrita a uma missão. Havia um prêmio. Qual era o prêmio? A cruz. A coroação depois da cruz. Mas ele tinha que ir até a cruz. O objetivo dele era esse. E é interessante que Jesus, em vários dos evangelhos, tem alguns momentos, você lembra disso, que algumas pessoas muito íntimas dele, Maria uma vez, Pedro outra vez, pessoas com as quais ele tinha relacionamento profundo, e que de alguma maneira tentaram, não por má vontade, mas por não entenderem qual era o objetivo, qual era o prêmio, dissuadir, tirar Jesus do caminho, dizer assim, não, Pedro foi o mais feroz em tudo isso, você não vai morrer não, você não precisa morrer, eu vou matar as pessoas aqui, tira a espada e vamos lutar contra esses romanos, você não vai até a morte, por favor, fica com a gente, tal, não, Jesus tinha um objetivo claro, havia uma missão, porque havia um prêmio maior. E é tão lindo isso que ao mesmo tempo, ele é muito simbólico, porque a única coroa que Jesus usou aqui, na vida, na terra, enquanto homem, foi uma coroa de espinhos. Lembra disso? A única coroa que Jesus permitiu que fosse colocada nele, foi a coroa que os romanos fizeram, e fizeram isso para humilhá-lo, de forma irônica, fizeram uma coroa de espinhos e cravaram na cabeça dele. Obviamente para que isso trouxesse ainda mais dor no momento da crucificação. Então a única coroa que Jesus teve, agora olha isso, mas ele, ao invés de ele tomar para si algo que deveria ser dele próprio, por isso que eu falei que as coroas, elas estão ligadas ao direito, lembra disso? Coroa, direito do quê? Eu só recebo coroa se eu venci. Eu só recebo medalha de ouro se eu fui o primeiro, concorda comigo? Então Jesus podia falar o seguinte, eu já sou o Deus encarnado e eu não vou passar por isso não. Eu quero já coroa para mim já, mas Deus falou, você vai ter que ir,
Você vai morrer por eles, você vai se esvaziar de você mesmo, você vai se humilhar e você vai morrer a morte, a pior morte que já foi inventada, que é a morte de cruz. Jesus fez o quê? Morreu a morte de cruz. A única coroa que Jesus permitiu que fosse colocada sobre a sua cabeça foi uma coroa de espinhos. Isso para nós precisa revelar que tem coisas na nossa vida, caminhos pelos quais a gente trilha, que quando a gente olha, a gente percebe assim, nossa, parece que tá tão difícil, parece que a viela é tão estreitinha mesmo, parece que aquele relacionamento que eu tenho, eu preciso me doar mais para que eu alcance um contato mais profundo com aquele coração, seja o meu filho, o meu marido, alguém do trabalho, parece que o ambiente onde eu estou inserido, onde Deus me colocou, vai requerer de mim algo que parece que eu não tenho, e é assim mesmo, porque tem duas lógicas, eu quero caminhar com você, duas lógicas. Primeiro eu tenho que ter isso aqui como uma compreensão clara sobre o meu caminhar como um filho de Deus. Correr com sabedoria é correr com os pés no chão e a cabeça nos céus. E eu explico. Quando Jesus vem à Terra, e ele é o exemplo maior, ele vem com os pés no chão porque ele vive de maneira plena a existência humana, porque se ele não vivesse, ele não poderia nos socorrer. Hebreus diz isso. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas um que em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Ou seja, ele conhece quando eu estou triste, você está triste. Ele conhece quando a gente é traído ou trai. Ele conhece quando a gente se desilude por alguma coisa. Quando a gente quer alguma coisa e não consegue. Quando a gente é injustiçado, ele sentiu tudo isso. Ele sentiu fome, sentiu sede, pediu comida, pediu água. Os pés dele calejaram, como o meu e o seu. A mente dele ficou atordoada num certo momento, quando ele chega no Getsemane, ele diz, olha, Senhor, Deus, passa de mim esse cálice, se for da tua vontade, que ela prevaleça. Mas a minha vontade humana é que, se o Senhor tem outro caminho, que seja o outro caminho, não esse, porque era tão dolorido o peso do pecado sobre ele, mas naquele mesmo momento, Jesus tinha os seus pés na terra, sabia da sua missão, mas os seus olhos nos céus, porque ele sabia do prêmio. Jesus sabia que ele seria coroado depois. É óbvio, porque ele falou para os seus discípulos. O que ele falou? Não tenham medo, não se turbe o vosso coração. João 14. Eu vou aos céus, eu vou ao Pai e vou preparar a morada para vocês. Olha aqui o prêmio dele. Ele sabia que os romanos iriam matá-lo, e ele iria, obviamente, ressuscitar ao terceiro dia, porque ele diz, o templo será reerguido ao terceiro dia. Os judeus e fariseus, apenas com o pé na terra e sem a cabeça no céu, estavam imaginando que era o templo antigo de Salomão. E ele falou, como que você fala uma heresia dessa? Que você pode destruir o templo e reconstruir em 3 dias? Ele está falando do corpo dele. O corpo dele iria perecer e em 3 dias, o templo, o corpo, iria ressuscitar. Percebe? Jesus sempre teve os pés na terra, ou seja, ele não foi aquele super crente que só ora, que só lê a Bíblia e que, entre aspas, só ele está assim, tanto numa unção tão tremenda que ele não consegue nem conversar com ninguém. Essas coisas do mundo aí me atrapalham. Eu só estou lendo a Bíblia e eu só estou tão devotado a isso, e ele começa a viver uma vida tão, entre aspas, puritana, piedosa, que ele se isola do mundo. Não é esse o chamado de Cristo. Jesus tinha os pés no chão e a cabeça nos céus. Deus está falando para mim e para você nessa geração que a nossa jornada, essa caminhada nossa, alcançando um prêmio, ele tem que objetivar coisas claras, concretas. Eu quero ser mais santo, Senhor. Eu quero ser mais comprometido contigo. Eu quero ser o melhor pai, eu quero ser a melhor esposa. Eu não quero falar dessa maneira. Eu não quero ser desarvorado dessa forma. Eu não quero desaguar assim em lamentos toda hora, em vitimismo. Eu não quero viver a minha vida assim, sempre catando as coisas do passado. São objetivos. Fica claro para nós isso. Porque tem prêmios. Quando a gente diz assim, Senhor, eu quero ser o melhor pai. E Dia dos Pais já é semana que vem, né? Então vai preparando o seu cartão de crédito aí para comprar um presente bonito, né? Para os maridos. Não é só para as mães, não. Eu quero ser o melhor pai. Quando eu objetivo isso, eu estou falando, Senhor, de mim eu não tenho nada que eu possa melhorar, mas o teu Espírito sim. Ou seja, eu sei que tem um relacionamento que é o meu relacionamento com os meus filhos, e eu preciso manter esse relacionamento com os meus filhos, melhorar, e dependo da graça de Deus. Então eu estou com o pé na terra e a cabeça nos céus. Jesus viveu isso de maneira clara, porque ele objetivava a coroa da glória, a única que é incorruptível. E aí, tem esses dois movimentos. Deixa eu voltar aqui. Nessa corrida nós vamos ter testemunhas. Hebreus 12, não precisa abrir, diz que
uma grande nuvem de testemunhas vai olhar para você e para mim. Não sei se você sabe, mas você tem uma grande nuvem de testemunhas a começar pela sua casa. Pessoas que vão caminhar com você no seu trabalho, que vão dizer assim, ó, puxa vida, você é discípulo de Jesus, é crente, é evangélico, seja o nome que se dê. E o autor de Hebreus diz, portanto, rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas, a palavra diz que nós possamos nos desbaratar, tirar o embaraço e prosseguir para o alvo. Olha como é que ele usa a expressão. Um monte de pessoas vendo a gente. O mundo olhando, assistindo. Agora de novo, vamos para uma arena, onde existe uma disputa. Olha lá numa arena, numa disputa. Olha de novo para a Olimpíada, para isso começar a ficar muito claro para você. Pensa em quem está correndo, por exemplo, assim, numa corrida dentro de um ginásio. O cara não está preocupado assim, se aquela pessoa lá está xingando ele, não. Ele está tão focado em cumprir a missão dele, o cara que pula na água, na natação, e está lotado o estádio. Uma grande nuvem de testemunhas. Ali tem umas 2.000 pessoas, e o mundo inteiro, 6 bilhões de pessoas, ele sabe que estão filmando ele. E ele vai lá e fica lá, no bloco, a hora que dá pã, e ele pula na água, como se fosse um tubarão. E ali é só ele, e tudo que ele treinou, e ele tem o objetivo de bater lá do outro lado. E ele vai, vum, 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 vum. Uma nuvem de testemunhas enorme, rodeando, mas ele tem um objetivo claro. Ele sabe para onde ele está indo. E aqui eu coloquei pouquíssimos exemplos, você pode pegar a Bíblia e botar mais um monte. Paulo foi abandonado e continuou correndo, sim ou não? A palavra diz em 2 Timóteo que Paulo diz assim, Alexandre, o ferreiro, me causou vários males. O Senhor tem guardado o que é dele. Demas, amando o presente século, me abandonou. Eu estou sozinho, na primeira defesa que eu fiz, ninguém esteve comigo. Mas aquele o Senhor, o poderoso Deus, vai estar comigo. Ele foi abandonado, apedrejado, e ele continuou correndo a corrida, ele tinha um objetivo. Davi foi traído pelos filhos, pelo filho, tomando o reinado. Por Saul, adulterou, pecou, mandou o homem morrer, Urias, e continuou correndo. Salmo 51 é o reinício da corrida de Davi, o Salmo do arrependimento. Porque aqui tem 2 exemplos claros, tá? E fica muito claro dentro da nossa composição, inclusive de personalidade. Tem um lado de Paulo que a gente olha assim, que é o cara que ficou com, sabe aquele cara? Foi correndo e as dificuldades, você olha para Paulo, parece assim, né? Nada pegava ele, parece assim o Usain Bolt, sabe aquele? Do 100 metros rasos, lembra daquele negão fortão, que já se aposentou? Todo mundo que saía nos 100 metros rasos já sabia que ia chegar em segundo ou terceiro, porque o primeiro era dele, ponto. Era ele. Ele corria rindo. Parece o Usain Bolt. Paulo parece ser esse cara. Apanha, sofre, mas no final vai dar ele. Só que Davi não. Davi mostra e retrata muito da nossa figura humana. Davi quer acertar, ele é um homem segundo o coração de Deus, mas chega uma hora que ele... tropecei no meio da prova. E foi feio a tropeço. Gente, foi feio o tropeço. Lembra do Vanderlei Cordeiro de Lima, da Olimpíada de Atenas? Quem que lembra aquele brasileiro que estava na maratona no final? Lembra disso? Ele era o primeiro. Faltava 600 metros. Vanderlei Cordeiro de Lima. Veio um padre maluco com uma fantasia lá da Irlanda, que está assim, uma tão grande nuvem de testemunhas. Presta atenção, está do lado, e o Vanderlei correndo, focado. O estádio já estava ali. E ele ganhou a medalha de ouro. Pela primeira história, um brasileiro ganhou a maratona, a prova mais clássica. Daqui a pouco vem esse padre, e ele sai do meio onde estava ali, a polícia não viu, ele estava correndo na rua, e não tinha nenhuma barreira assim, ele vem e tenta pegar o Vanderlei aqui, o Vanderlei faz assim, ó, e vai, zum, 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 zum. Aí vem toda a polícia e tira aquele louco. Nisso, não demorou 3 segundos, o cara passou na frente dele. Foi decisivo, ele perdeu a medalha de ouro. Aí depois fizeram várias condecorações para ele, porque viram que não foi, vamos dizer assim, esportivo, né? Porque ele ia ganhar, estava ali na porta. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes é assim, Davi era esse cara. Ele estava ali correndo, ele obedeceu, lembra disso? Ele não se levantou contra Saul, mas chegou numa hora que Davi, ele peca. Pum. E ele é reconstruído em Cristo, Salmo 51. Ele diz, cria em mim um espírito inabalável, um coração reto. Renova a alegria da salvação em mim. É o cara que caiu, errou e continuou correndo. José foi preso e continuou correndo. Lembra de José? Gênesis, lembra disso? Os irmãos colocam ele no poço, tido como morto pelo pai, vendido como escravo ao Egito.
colocado na prisão por causa da esposa de Potifar, que disse que ele havia assediado ela e era mentira. Ou seja, a ele é imputado uma injustiça tremenda, fica anos e anos e anos esquecido numa prisão. Ele resolve todos os problemas da penitenciária, vamos dizer assim, do Egito. Quando o faraó tem um sonho, ele fica louco e ninguém consegue revelar. Eles lembram de José lá no calabouço, manda trazer esse rapaz, ele revela o sonho, a história você conhece, é colocado no segundo andar. Só depois de Faraó era José como governador, os irmãos vêm até ele e ele recebe os irmãos de coração. E no final ele diz a frase, talvez uma das mais lindas da Bíblia, ele diz assim: fique tranquilo. Quando os irmãos falam, meu Deus, que você pode matar a gente agora porque a gente fez isso de errado. Judá, que era o mais velho, consentiu, era o meu mais velho, consentiu com isso. Judá. E aí ele diz assim para Judá e fala assim: olha, fica tranquilo, não foram vocês que fizeram isso. Era da vontade de Deus que eu viesse para cá preparar o caminho para vocês, porque agora vai ter comida para todo o Egito. Presta atenção, vai ter comida para vocês, para o pai, para os meus irmãos. Olha a alma transformada dele. Continuou correndo. Tem coisa na minha vida, na sua vida, que a gente olha e muita gente quer pegar de novo aquele baú da reminiscência do passado, de 1900 e a bolinha 12 e não sei o que lá, e traz para cá e, mas aquilo na igreja, naquela época, na minha família, porque o mundo, porque na época do Sarney, pro governo, e a gente começa a pensar nas coisas aradas tudo. É agora, pés no presente e cabeça nos céus. Percebe isso? Jesus fazia isso e fez isso, e a nossa chamada é nessa direção. O prêmio final é grandioso. Alguém tem dúvida? A coroa da justiça não será corrompida. Apocalipse 2 assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ei, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se você correr até o final, você vai ganhar o prêmio, a medalha de ouro. Agora, se você correr bem 42 quilômetros e faltar 150 metros, vai valer alguma coisa se eu parar assim e falar: agora eu não vou completar porque eu já estou na frente, falta só ali, ó, ali a linha de chegada. Vale ou não? Não vale. Ele tem que ir até a linha de chegada. O que Jesus está falando para mim e para você? Primeiro, corra com um alvo definido, com um objetivo. Senhor, me transforma nesse homem, nessa mulher, nesse jovem, segundo o teu coração. E você faz uma análise profunda sobre si mesmo e você diz: eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. E não é um objetivo que é perecível, não é o dinheiro só, não é aquela casa nova, não tem problema nenhum. Não é o carro, também não tem problema nenhum, mas isso não pode ser o grande objetivo da nossa vida. Nós temos que estar com o pé no chão, mas com o coração e a nossa mentalidade nos céus. Na corrida que o mundo propõe, os avanços são sinônimos de conquistas e acréscimos. E eu concluo aqui. Presta atenção. A corrida que o mundo vai propor para você vai sempre ser acréscimo. O mundo vai dizer assim: para você ser melhor, você tem que ter mais. Acréscimo, adição. Para você ser melhor, você vai ter que conquistar mais. Acréscimo, adição. Para você performar mais, você vai ter que saber mais. Acréscimo. Essa é a corrida do mundo. E às vezes a gente não vê e está assim, tentando acrescentar coisas. Para ser mais bonito, você vai ter que fazer essa cirurgia, acréscimo. Para você ser aceito, você vai ter que ter tantas pessoas e likes, acréscimo, acréscimo, acréscimo. A corrida que Jesus propõe, os avanços são medidos pelo quanto renunciamos. Olha a diferença. João diz assim, o Batista: convém que ele cresça e eu diminua. Paulo diz assim: agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver agora vivo não na carne, mas vivo para satisfazer a vontade dele. Decréscimo, andar de baixo, andar de baixo, andar de baixo. A gente consegue caminhar e correr com mais destreza, força, sabe? Como aquele corredor, como eu disse, esses caras fortes que correm, você fala: nossa, parece que ele está de bicicleta. É quando a gente começa a tirar os acréscimos da nossa vida. A gente falava: eu não preciso disso. Eu não preciso mais ser tão rude como eu era. Não vou ser. Eu não preciso mais bater com a mesma força como eu batia nas pessoas. Eu não preciso falar dessa maneira. Eu vou tirando. Eu não preciso mais me satisfazer no desejo, porque se as pessoas não me aplaudirem, eu fico tão triste. Elas não falarem meu nome, eu fico tão triste. Então eu vou tirando. Eu sou lindo como eu sou, Deus me fez dessa maneira. Eu vou tirando todos os acréscimos que o mundo quer colocar sobre a minha vida. Essa é a corrida. Jesus insere a gente nessa corrida. Sabe tão lindo que é? É quando a gente chega na final da corrida e a gente vê o testemunho de muitos, nós não chegamos ainda. E Paulo dá o testemunho de 2 Timóteo 4, quando ele diz: combati o bom combate, guardei a carreira e cumpri. Cumpri a corrida, guardei a fé e cumpri a corrida. Agora, o justo juiz, que preparou para mim a coroa da justiça, mas não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Olha só, ele vai me dar a coroa da justiça, que ele preparou não só para mim, mas todos aqueles que amam o quê? As suas bênçãos, amam o quê? O que ele pode nos acrescentar? Não, amam a sua vinda. Pés no chão, cabeça nos céus.
Aí a gente corre mais assim, ó. Sabe, tem coisas que a gente aprende porque a gente vai ficando mais velho. Tem outras que a gente tem que aprender porque Deus nos dá sabedoria para aprender ainda novos. E um dos grandes exemplos da vida é esse. A gente decidir em qual disputa eu vou estar. Ei, qual arena você quer subir? Qual octógono, né? Falando do MMA, do UFC. Qual octógono? Qual é a luta? Qual a disputa? Você está nessa disputa do mundo onde tudo é acréscimo? Você está assim, ó, segurando um monte de coisa, ou você está numa disputa que você fala, não, peraí, agora é comigo. Não é com outras pessoas, é comigo. Everson, você não precisa ter tudo isso. Por que você tem que sempre dar a última palavra? Tira. Olha, por que você sempre tem que prevalecer em situações assim? Tira. Por que você sempre tem que querer a palavra final? Tira. Tá percebendo? É uma caminhada onde eu vou largando e vou largando. E a gente chega e recebe o prêmio final. Paulo diz assim: sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Quando você lê isso aqui, isso faz sentido dizer para você que esse seria um objetivo digno da sua vida? Pelo qual você viveria? Construiria sua história? Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para seu reino celestial. Nossa, que lindo. Eu vou sofrer, mas Ele me levará em segurança para o seu reino celestial. Não termina aqui, há um prêmio, há uma coroa da vida que ninguém pode tomar. Agora, se a gente não tem essa mentalidade, não é forjado nela o dia inteirinho, cuidado, você vai estar sempre lutando as lutas dos acréscimos, tomando para você, para sua casa e para sua família o que o mundo diz que você tem que acrescentar. E aí essa luta não tem fim e não tem um vencedor. Eu termino com uma frase do Spurgeon, o grande pregador, o príncipe dos pregadores do século XIX. E Spurgeon dizia isso: no céu ninguém usa coroa se não carrega uma cruz aqui embaixo. Não tem como. Concorda comigo? Não dá para usar uma coroa se eu não usei. Carreguei uma cruz aqui embaixo. Não dá para ganhar medalha de ouro, subir no pódio lá junto com a Simone Biles, com Rebeca, com outras, se eu não me esmerei, não fui desde pequenino, como elas, com 5, 6 aninhos, uma ginastinha daquelas, e fiquei a minha vida inteirinha, de manhã, de tarde e de noite. Eu tive que cuidar da alimentação, do meu corpo, disso, daquilo, das baladinhas que eu não fui, porque eu objetivava um dia, depois de anos, de décadas treinando, ter uma medalha. Era uma cruz, carregada por uma coroa humana. E nós? E nós? O que a gente objetiva? Não dá para a gente ser coroado no final, se a gente não pensar, Senhor, agora eu carrego a minha cruz, sou discípulo do Senhor, e eu sei que tem algo poderoso que o Senhor está construindo. Eu quero orar junto com vocês, e pedir aos céus que o Senhor traga para nós toda essa revelação, que é muito mais do que uns slides que passam, é a palavra de Deus, que ela precisa encontrar lugar no nosso coração, e como aquela água que encontra o veio, ela vai fazendo assim os contornos necessários que só o Espírito Santo pode fazer. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, orar junto comigo nesse momento. Quero que você feche seus olhos apenas para que você não se distraia, para que de alguma forma ainda mais a palavra de Deus pregada nessa manhã, que você possa compreender isso no íntimo do seu ser, e que você possa responder a si mesmo, afinal de contas, pelo que mesmo eu estou correndo? Afinal de contas, pelo que mesmo eu tenho colocado todo o meu suor, os meus recursos, a minha capacidade que Deus me deu, os meus relacionamentos, pelo que mesmo eu estou acordando todos os dias pela manhã? Deixa o Espírito Santo mostrar para você, e se você perceber que você tem vivido e que você voluntariamente entrou numa luta, numa disputa, numa arena de acréscimos, esse é o momento de você pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais correr para acrescentar coisas na minha vida. O Senhor mesmo disse que aquele que abre mão da sua vida, aquele que diz a si mesmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, esse homem e essa mulher andará em pastos verdejantes. Tudo quanto fizer, dará fruto. E assim, esse homem e essa mulher serão como árvores
frondosas, verdejantes, plantadas junto a ribeiros de águas, como diz o Salmo 23. Que darão o seu fruto no tempo certo, as suas flores nunca murcharão. Essa é a vitória, esse é o prêmio que Deus tem para mim e para você. Mas para isso, nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos impede de avançar. O pecado, a voz da multidão que diz para a gente parar, nós temos que continuar correndo. Se você falhou, caiu, levante-se, é hora de continuar correndo. Se você não tem força, levante-se, o Espírito Santo diz a você nessa manhã, levante-se, é hora de continuar correndo. Eu vou colocar pessoas ao seu lado, eu vou colocar outras pessoas mais adestradas, mais capazes, porque tem caminhado. Levante-se, junte-se a elas e caminhe, corra para um prêmio. É hora de corrermos, é hora de nos levantarmos, é hora de termos os pés muito fixados na terra, mas o nosso pensamento, a nossa realidade maior, toda ela projetada nos céus. Porque o prêmio maior e a recompensa estará lá nos céus. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra que é poderosa, rica, que transforma o nosso coração e constrange o nosso coração. Eu oro para que cada um de nós aqui possa compreender nessa dimensão o quanto o Senhor tem a nos dar e o quanto o Senhor quer falar ao nosso coração. Que a gente se livre de todos os acréscimos e que a gente lute a luta que o Senhor preparou para nós. E que nessa luta o Senhor nos instrua como um grande mestre e que o Senhor nos levante como aquele que nos orienta quando nós estivermos caídos. Que nessa luta nós possamos olhar e perceber que o prêmio maior não é o aplauso, não é o recurso, não é a materialização apenas de um sonho nessa terra, mas é cumprir a tua plena vontade, assim como Paulo cumpriu e assim como ele declarou no final da sua própria vida. Eu abençoo o Senhor, cada um daqueles que aqui estão nessa manhã, para que deixem de lado todos os sofismas, as palavras, os enganos do mundo, e passem a considerar, Senhor, que nós precisamos correr com sabedoria. Correr de maneira que alcancemos o prêmio. Correr com sabedoria, não como um lutador que soca a esmo, esmurrando o ar. Eu oro para que o Senhor possa restaurar e reestruturar, dar novos sonhos, novas visões, novas habilidades, talentos, direcionamento claro e específico, para que os nossos golpes sejam golpes certeiros, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos levará em segurança para o seu reino celestial, como Paulo disse. Ao Senhor a glória, a honra, todo o louvor e toda a adoração, somente ao Senhor toda a glória e toda a honra, somente ao Senhor toda a exaltação e todo o poder e todo o domínio. Obrigado, Jesus,